Vamos fazer nossa leitura bíblica, Romanos capítulo 6, para quem não estiver com a lição em mãos. Romanos capítulo 6. Enquanto você procura, levanta a mão aí, quem não tem problema? Quem não sofre ataque? Né, pastor? Eu vou diminuir o tempo, tá? Algumas pessoas têm algumas décadas aí já de idade, então assim, quem não teve problema após a conversão, não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de ataque depois da conversão? Ninguém? Amém. Vamos falar um pouco sobre esses ataques hoje, tá? Romanos capítulo 6, versículo 11, todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá. Romanos 6, capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para desobedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Repete forte comigo aí. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Anda mais um pouquinho aí. Primeira epístola de João, capítulo 2. Avança mais alguns livros aí. Primeira epístola de João, capítulo 2. Não é o Evangelho de João, tá? A epístola de João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora repete comigo: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos à nossa lição. A introdução diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses três inimigos da jornada da vida cristã. Amém? Lemos o textuário da lição? Não foi? O texto da lição, vamos lá. Gálatas 5, versículo 25 e 26, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tá bom? Esse é o texto áureo da lição. A verdade prática: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Meus irmãos, essa é a nossa lição de número 5. Os inimigos do cristão. Nós vamos falar sobre esses 3 inimigos. Quando eu falei em relação a ataques que nós sofremos, principalmente aqueles que já têm uma caminhada como a lição vem trazendo, nessa jornada, essa caminhada que vamos fazendo.
essa jornada vai sendo feita e alguns ataques nos chegam em alguns momentos. Os inimigos que são usados para esses ataques, o diabo, o mundo e a carne. Sai um pouco da ordem do que a lição fala, mantendo-se na ideia do que a introdução nos diz. Existem dois externos, o diabo e o mundo, com suas influências, mas existe algo que é interno, algo que é interior, algo que é nosso, que é a própria carne, os desejos, tá bom? Vamos falar acerca disso hoje, na nossa lição. Que o Senhor nos ajude a entendermos um pouco mais também, tá bom? Deixa eu só dar um spoiler rapidinho. Próxima lição que nós vamos falar sobre as armas do cristão. Então era bom que nós sabemos também, assim como nós aprenderemos sobre essas armas, vamos saber hoje também um pouco sobre quem batalhamos, contra quem batalhamos, tá bom? Diferentemente do que alguns entendem, não é contra o irmão do lado, não é contra a irmã que fala demais, não é contra o irmão que olha com um olhar de soberba, não é como o irmão que está magoado, que às vezes quer descontar no outro que não tem nada a ver. Não é isso, tá bom? Nossos inimigos são bem declarados e acreditem. Eu lembro de uma ministração que eu ouvi há alguns anos atrás, logo no meu início mesmo da minha caminhada, de um pastor muito conhecido, em que ele falava que um dos erros da igreja é não querer saber acerca desses três males, principalmente acerca do diabo. Temos um certo receio de aprender um pouco sobre ele, de ler sobre ele, de aprender quem é ele. Ao contrário dele mesmo, que quer aprender muito sobre você, quer saber muito sobre você. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, para que ele saiba cada ato seu, cada atitude sua, cada fala sua, cada desejo seu, para que nele você seja tentado. É interessante que às vezes nós temos alguns pensamentos errados, que nós colocamos o diabo como inimigo de Deus, como os filmes de heróis e vilões em que o vilão é o diabo, Deus é o herói e precisa batalhar com ele, alguns casos apanhar dele, mas que no final vai vencer. O diabo nunca foi inimigo para Deus. Deus nunca teve inimigo, porque ninguém é páreo para ele. O diabo sabe disso. O que o diabo vai tentar fazer é tentar alcançar aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, esses que podem ser influenciados. Esse é o homem. Isso é tão sério que nós olhamos às vezes dizendo assim, é porque o diabo, a gente meio que bota o diabo como se fosse algo que soubesse o que você faria antes de fazer. Ele sabe a atitude que você vai tomar antes de tomar. E nós atribuímos ao diabo uma onisciência. Onisciência, conhecimento pleno. E o diabo não tem onisciência. Onisciência é um dom que apenas Deus tem. Apenas Deus tem o conhecimento do que passou, do agora e do que há por vir. Apenas Deus tem isso. Aí você me pergunta assim, mas pastor, por que o diabo sabe o que eu farei antes de fazer? Porque ele te conhece. E você luta em não querer conhecê-lo, não querer lutar contra ele. Uma das práticas da igreja pentecostal é o falar em línguas, a oração no secreto. O que é oração no secreto? É a oração que o diabo não tem conhecimento, não tem entendimento. Você fala com o Espírito, você fala com Deus diretamente. É por isso que nós orientamos tanto, para que você busque o falar em línguas. Mas existe algo mais simples. Por exemplo, a pessoa que peca, eu gosto de usar esse exemplo muito, porque não é tão comum, mas dá um entendimento muito mais tranquilo em relação a essa ordem. Às vezes nós olhamos um pouquinho e já temos relatos, às vezes assim, entristece, quando nós olhamos assim, mas aquele irmão, ele é crente, e foi pego no ato errado, no ato de pecado. Foi colocado porque para ele chegava num ponto em que não seria descoberto, mas foi descoberto. Chegou a um ponto que não poderia mais ser escondido.
O diabo expôs ele. Mas como foi que o diabo pegou ele na tentação, uma vez que ele, e aí dizendo assim, mas ele sabia que ele cairia. Não, ele não sabia que cairia. Sabe o que acontece? A pessoa que está no trabalho, vou dar um exemplo bem simples, e que às vezes está no trabalho e às vezes encontra algo que não é seu. Eu trabalho numa empresa, nós almoçamos nessa empresa, e às vezes tem aqueles colegas que acham que o que tem dentro da geladeira não tem dono. Ele pode pegar, pode comer. Ninguém vai saber que foi ele que abriu a comida do outro e comeu alguma coisa, ou o lanche do outro e comeu alguma coisa. Ninguém vai saber disso. Mas uma vez que não foi entregue a ele, é roubo. Mas é algo dentro da empresa que vai ser resolvido entre colegas. Mas aquela pessoa que faz isso dentro da igreja, dentro do seu trabalho, às vezes fora vai querer fazer também. Porque sabe que não vai dar em nada. Sabe que se for pego, poderá se explicar. Mas para o diabo que está ao redor dele, conhece as atitudes dele, sabe que ele tem uma tendência a querer o que não é dele. E aí começará a tentá-lo, até chegar em um ponto em que ele será exposto. Aquilo que é pouco. É aquela moedinha de R$1 que ninguém viu, ninguém sabe de quem é o dono. Se não tem dono, achei primeiro, é meu. Peguei. Aquela moeda de R$1 pode se tornar uma cédula mais cara depois. Mas na medida que o medo vai se perdendo, vai começando a gerar nele o desejo de algo maior. Por que vai aumentando o desejo? Porque o diabo vai estudando e vai colocando migalhas e migalhas e migalhas cada vez maiores para que você, para que eu, para aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, comece a ter os desejos e começarem a pecar. Não é que ele sabe o futuro, ele sabe em que você é tendencioso, em que você é tendenciosa. Ele conhece o teu desejo e ele vai saber como atacar. É aquele irmão que, novo convertido, vou falar do novo convertido, que ainda não pegou a prática de saber que a mulher do outro não pode ser desejada. Eu lembro que eu, com dias, semanas de convertido, um amigo me encontrou e falou assim, olha que mulher bonita. E eu falei assim, bonita ela é. E ele usou um outro termo. E eu falei assim, aí eu já não sei. Não, mas ela é solteira. Não tem problema você admirar e desejar. Aí eu falei assim, ela é solteira. Mas ela se casará e não será comigo. Ela não é minha. Eu não vou ver a casa do outro em que eu nunca vou morar nela e vou desejar como se fosse minha. Não é minha. Não é porque ela não tem, que ela não terá dono um dia. Dono no sentido de alguém com ela, tá? Me entendam, não me entendam por mal. Então assim, existe algo, o destino levará ela ao casamento com alguém. Então não tem por que eu desejá-la agora. Eu não terei nada com ela, não terei nenhum tipo de possibilidade com ela. Então não tem por que eu desejar a mulher do outro. Quem é o outro, não importa. Ainda que ela não tenha. Haverá alguém para ela um dia. Mas aquele irmão que vem e acha que não tem problema nenhum olhar e desejar, dá ao diabo o entendimento que ele poderá ser tentado nisso. E hoje ele olha. E hoje ele admira. Mas amanhã será o dia em que ele não vai admirar. Ele vai desejar. E o diabo pode colocar nessa situação um momento em que alguém que ele deseje dê a brecha para que ele comece a querer algo mais. E durante a sua jornada, aquele desejar pode se tornar um pecado. Homem nenhum, usando esse mesmo exemplo de adultério, homem nenhum adultera sem antes ter desejado. É o primeiro passo. Olha o que a lição fala. Em Gálatas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vantagens, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui, Romanos 6,14, nós vemos esse versículo, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. E existe uma falha na igreja hoje, existe um erro da igreja hoje, de entendermos que a graça, quando ela vem, o mandamento vem mais leve com a graça. Deixa eu ensinar para vocês uma coisa. Não é, e eu provo na Bíblia. A Bíblia diz, pela lei, que o homem não pode desejar a mulher do outro. Ok? A Bíblia diz que não pode adulterar. É um dos 10 mandamentos. Faz parte do decálogo. Não adulterarás.
não é isso? Só que Jesus ele vai ensinar acerca disso, e ele olha para os seus discípulos e diz assim: se você olhar e desejar, já estará em pecado. Não é que você vai precisar se deitar com ela, você basta olhar e desejar, já estará em pecado. Sabe o que acontece? A lei olha de um precipício e diz assim para você: você pode chegar até aqui, você pode olhar, você não pode adulterar. A graça diz assim: você não pode adulterar, mas se você olhar e desejar, já estará em pecado. Pastor, o que é que isso quer dizer? A graça, ela dá um peso maior para te proteger maior também. A lei não dá o poder de te guardar do pecado, mas a graça te traz para trás alguns passos e fala: nem olha. Para tu evitar o pecado, evita olhar. Esses olhares que o diabo ao nosso derredor nos conhece e nos faz buscar uma forma de pecar. Isso eu estou falando no âmbito do adultério, eu posso falar isso no âmbito do furto, das palavras enganosas, as pessoas que querem saber muito da vida do outro. Por que quer saber muito da vida do outro? Para que se gerem fofocas acerca desse outro. Pessoas que as palavras são ácidas, são ásperas. Você fala algo e ela te responde de maneira mal. O diabo tratará nela o mal. Pessoas envaidecidas, pessoas que têm vaidade daquilo que fazem, precisa expor. E às vezes essas pessoas vaidosas, em alguns lugares, são consideradas como tão espirituais. Olha como é espiritual, olha como ele faz, olha como ela faz, olha como ele age, olha como é que ela age. É um anjo na terra. Cuidado. Às vezes o diabo só está dando corda para aquela pessoa dentro da sua própria vaidade. Esqueça que um dia ela é sobre Deus, é sobre Deus. A glória e a honra é para Deus. Não é para quem faz o que Deus quer. É para que Deus seja glorificado. É para que Deus seja honrado. A pessoa não precisa ser conhecida. É Deus que cresce e nós diminuímos. Vaidade não é para mostrar para crente. Crente é para poder mostrar que Deus é grandioso. Você não pode salvar ninguém com sua santidade. É Deus que salva com sua misericórdia. O diabo sabe disso. O diabo sabe se você ora à noite antes de dormir ou não. O diabo sabe se você lê a Bíblia ou não. O diabo sabe se as palavras que saem da sua boca é de maldição ou de bênção. E ainda que você possa dizer para o seu irmão ou para a sua irmã algo contrário a isso, ele sabe que além de você não orar, além de você não ler a Bíblia, ainda de você falar maldições, você ainda mente. Ele sabe disso. É por isso que é importante nós sabermos acerca dos nossos inimigos. Repito o que eu iniciei a aula. Embora a igreja tente não querer conhecer quem é o diabo, ele tem muito interesse em conhecer você a cada momento. Amém? Vamos lá. O primeiro inimigo do cristão, o diabo, já estou falando sobre ele. Primeira coisa, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a sua atuação do diabo por cerca de 25 vezes, das 29 passagens do Evangelho em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Se é com a Bíblia aberta, se você puder me acompanhar, Lucas, capítulo 11. Deixa eu falar para vocês uma coisa enquanto vocês abrem. A Bíblia menciona o diabo e que ele é tão real. Ou nós esquecemos, por exemplo, quando o diabo vai falar com Jó. E aí entra aqui uma possibilidade para alguns que entendem
que o livro de Jó é um livro metafórico. Jó não existiu. O diabo ali não existiu. O diabo não existe. Esse é o entendimento que alguns passam, tá? Que o diabo é uma metáfora. Ele é algo, uma representatividade do mal. Os ateístas, aqueles que não creem em Deus, dizem que a igreja atribui ao diabo o mal que elas mesmas querem fazer. Então precisa de uma entidade, precisa de um ser que leve a culpa pelo mal da humanidade. Essa é a visão metafórica. É por isso que em Jó, quando Deus vai falar com o diabo vai falar com Deus, vai falar sobre Jó, e fala, tá vendo, Jó? Na verdade, deixa eu corrigir, é Deus que fala com o diabo. Você está vendo meu servo Jó? É Deus que fala, você está vendo meu servo Jó? E o diabo responde que sim, e aí tem o diálogo que nós conhecemos muito, em que ele fala, Jó te obedece porque tem tudo o que quer, tem filho, tem riqueza. Eu quero ver te honrar sem isso tudo. E Deus vai falando com o diabo, vai lá, toca nos filhos, só não toca na vida dele, mas no restante pode toca na saúde dele, vai tocando. Só que ali, para alguns, ali é uma alegoria, uma metáfora. É uma situação que não existiu, mas que traz para aquele momento um entendimento acerca das pessoas que são fiéis a Deus, independente do que aconteça. Mas a Bíblia ela é linda, que embora tenha sido o primeiro livro escrito, ela traz sinais de coisas que vão comprovar que aquela situação toda aconteceu. Os animais descritos ali são animais que são descritos no início da criação. Não temos entendimento acerca disso hoje, quando a Bíblia foi canonizada, mas acerca daquele momento, daquele período, o que vai trazer características de que aquilo aconteceu. As 70 respostas de Deus para Jó, por exemplo, são respostas que ainda hoje se buscam respostas. São questionamentos que ainda hoje se buscam respostas. E respostas que estão chegando. Até poucos anos atrás não se sabia que o vento tinha peso. E essa é uma das perguntas de Deus para Jó. Existe uma pergunta de Deus para Jó, que é incrível que a igreja não olha para isso, e diz assim, Jó, onde estão guardados os tesouros da neve? Para mim é a pergunta mais incrível que tem. Eu, pelo meu prazer de escatologia, traz um entendimento muito bom acerca disso, porque ele fala, Jó, onde foi enterrado os tesouros da neve? E completa, para o dia do juízo de Deus. É algo que ainda será revelado para o mundo. Estamos falando aqui agora de escatologia, apocalipse, o que é que está enterrado nos tesouros da neve. E como a neve enterrou esses tesouros, aí nós levamos lá para Jó, ou lá para Noé, quando o mundo ele é alagado. E aí quando a água se desfaz, as geleiras dos polos são criadas, e essas geleiras são feitas de uma altura que apenas se a água tivesse chegado até lá, conseguiria alcançar. Mas foi neste momento em que Deus enterrou o tesouro da neve, que está descrito em Jó, mostrando que existem traços de um livro, que embora alguns tragam a ele uma metáfora, ele é um livro que foi real. É uma situação que foi acontecido de maneira real. Então, o diabo ele é real. Eu pedi para você abrir em Lucas. A lição vai trazer só um versículo, eu vou trazer o texto um pouco maior, tá? Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 18. Alguém puder ler para mim, por favor? Lucas 11, 14 a 18. Um minutinho, o microfone vai chegar. Microfone. Obrigada. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo
será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Pronto. Aqui está falando sobre uma atribuição de Deus. É um texto também conhecido, nós estudamos aqui acerca dele algumas vezes, que vai falar em que Jesus, quando ele começa a expulsar demônios nessa ocasião, começam a dizer que ele expulsa demônio por Satanás. É o próprio Satanás que dá a ele autoridade para que expulse o demônio. E Jesus responde: como é que uma casa pode subsistir, uma vez que ele mesmo me dá autoridade para expulsá-lo? O texto é mais amplo, traz um pouco mais de entendimento acerca disso. Mas aqui eu estou falando da questão da realidade, de uma batalha que existe sobre o que é espiritual, tanto no que é maligno, como no que é benigno. Na obra de Deus, através do seu Filho Jesus, assim como Satanás também tem a sua própria obra. Aqui o texto vai trazer sobre duas casas, vou assim dizer para simplificar. Aquela que é o que a vontade de Deus faz, que é o que Jesus está estabelecendo, mas aquilo que o diabo quer, que também está sendo estabelecido. Lembrando que para alguns hoje em dia, isso também é muito mais comum, tá bom? A ideia de saber que algumas autoridades são dadas a diabo é fácil, quer ver? Existem alguns exorcistas na igreja, expulsam demônios com muita facilidade, mas que espiritualmente talvez não esteja essa espiritualidade toda. E aquela expulsão às vezes não é verdadeira. É apenas um ato, para que a pessoa se sinta livre naquele momento e diante de todos que assistem. Mas a pessoa que foi liberta, ela volta ao pecado, porque não houve expulsão de fato, não houve libertação de fato. Aquele que é liberto pelo sangue de Cristo, pela misericórdia de Deus, não volta ao pecado. Para nós que somos a igreja dos gentios, a não ser que você tenha alguma descendência judia, isso é tão interessante que, vou dizer para vocês qual é a primeira bênção que Cristo dá à igreja dos gentios na Bíblia. Uma mulher grega, cirofenícia, ela vai buscar a Deus. Olha como um texto conhecidíssimo. Jesus está ceando com os seus discípulos e se aproxima uma mulher dela e fala assim: a minha filha está endemoniada. E Jesus olha para ele e fala assim: mas é justo eu pegar o pão que está na mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos? Texto conhecido, não é isso? E ele olha para aquela mulher e fala assim: é tão bom falar em dia de ceia. Estou falando de mesa. Mesa posta, a mesa que um dia nós poderíamos ser os cachorrinhos, mas hoje nós comeremos dela. E Jesus olha para aquela mulher e fala: é justo eu dar comida dos cachorros, dos filhos para os cachorrinhos? E ela olha e fala: mas mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E ele fala: vai para tua casa, a tua filha está liberta, a tua filha está salva. O primeiro ato de Deus para a igreja dos gentios, para a nossa igreja, não foi do carro novo, não foi da casa nova, não foi da prosperidade ainda, que ela seja uma bênção que você tem direito, ainda que seja uma bênção que você tenha direito, ninguém vai receber. Ainda que a prosperidade seja uma bênção que você tenha direito, alguns receberam. Primeiro milagre para a igreja é uma libertação. O primeiro milagre para os gentios é uma libertação. Ali mostra que existe um plano de Deus para a igreja, iniciando pela libertação. Não se pode dizer que a igreja servindo ao diabo dentro dela. Aquele que está dentro da igreja, servindo ao diabo, se dizendo igreja, não passa de um câncer dentro do próprio corpo. Peguei pesado demais? Acredite, peguei até leve. As pessoas que estão dentro da igreja, se dizendo crente, mas agindo com a vontade do diabo, são como um câncer dentro do corpo. Precisa ser tratado.
em alguns momentos, precisa ser retirado. Mas vamos lá. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo mais exaltado deles. Se você quiser ler, eu não vou ler o texto agora aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, mas Ezequiel 28, todo capítulo ali vai trazer muito sobre isso, tá? Principalmente o versículo 12 e 14, a lição traz aqui para a gente. Então, se você quiser saber sobre esse anjo, esse querubim, lá traz mais detalhes em Ezequiel 28, tá bom? Mas o importante é saber que ele era de uma alta casta de anjos. Ele era considerado, inclusive, o mais belo dentre eles, aferidor de beleza. Então, assim, ele era o metro, ele era aquele que era medido para que se soubesse o que era belo. Ele era grande e tinha poder, debaixo da autoridade de Deus. Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas. Já citei sobre isso aqui mesmo, lá em Jó, quando ele fala que quer tocar em Jó, e Deus disse, vai, mas na saúde, na vida dele não toca. Por 2 vezes o diabo vem questionar a Deus acerca da fidelidade de Jó. Por 2 vezes Deus deixa que ele toque em Jó. Tire tudo que ele tem a primeira vez, inclusive seus 10 filhos. Depois toca na saúde de Jó. A consequência disso, além da saúde de Jó, vem seus amigos que vêm afrontarem ele também, questionarem a Jó acerca disso, pedindo para que Jó confessasse o seu próprio pecado, aquilo que ele não cometeu. Por 2 vezes o diabo vem pedir a Deus para tocar em Jó. Em 2 vezes Deus permite. Mas nas 2 vezes Deus dá um limite. Na vida dele, você não toca. Você vai até onde Deus quiser. O diabo sabe que ele não pode dar um passo além do que Deus quer. Ele é limitado. Eu já falei sobre a onisciência. O diabo não tem conhecimento prévio das coisas. É por isso que ele luta, para que você caia. Porque se ele soubesse que você cairia em algum momento, ele não precisaria batalhar contra você. Ele deixaria que as coisas acontecessem. Ele não é onipotente. Porque por mais que ele esteja colocado a sua vida, a minha vida, no lodo do pecado, presos às amarras que levariam ao inferno, ainda assim, maior do que ele é o poder de Deus, que te tirou de lá e te limpou. Eu gosto de usar um exemplo simples. A Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, ele agora é morada do Espírito Santo. Mas se sair, a casa fica vazia e o antigo morador, o espírito imundo, ele volta para aquela casa e com ele vem mais 7. Aí eu pergunto para vocês, se uma pessoa na sua jornada de caminhada cristã, ela cai, ela pode voltar a ser morada do Espírito Santo? Pode, óbvio que pode. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não é que é um Espírito Santo contra o espírito maligno, não é. Agora é o Espírito Santo contra 8 espíritos malignos. E se esse 8 multiplicar por mais 8, quantos sejam o Espírito Santo, um Espírito Santo, o único Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem poder para tirar qualquer espírito maligno que esteja na sua vida. Ele tira da sua vida e tira da sua descendência o Espírito Santo. Não existe os Espíritos Santos. Deus não precisa disso. É o único Deus, é Ele sozinho que tem poder para te tirar de qualquer amarra do diabo. É Ele que tem poder. O diabo tem poder limitado. O diabo não tem onipresença, é por isso que os demônios precisam estar ao derredor, em cada lugar. Aí nós entramos agora na batalha espiritual. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, senão precisaria de mais uma aula pelo menos. E para pegar muito raso ainda assim. Mas a batalha que se tem, inclusive em regiões, são porque o diabo não tem condições de atuar em todo o mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Porém, ele precisa de ajudantes. Conhecimento triste de alguma igreja, que às vezes diz assim, uma vez me questionaram assim, pastor, Luciano, é porque eu era novo convertido também, e me falaram sobre acerca, não sei se vocês lembram de um evento, já faz bastante tempo, mais de 10 anos atrás,
de um menino de 7 anos que estava no banco traseiro de um carro, em que os homens foram assaltar esse carro, roubou o carro, tiraram a mãe dele do volante e saíram e não viram a criança atrás. A criança, tentando correr, abriu a porta e ficou presa ao cinto de segurança. E durante alguns quilômetros, aqueles ladrões correram com o carro e aquela criança morreu, presa ao cinto de segurança. E aí me perguntaram assim: mas cadê Deus que não livrou aquela criança? Justificando que na Igreja Católica anjos são necessários para te dar bênção em determinadas situações, como que Deus não fosse capaz de te dar bênção em qualquer situação. Você não precisa de anjo para isso. Você não precisa de santo para isso, de santa para isso. Você precisa do Espírito Santo para isso, para te fazer crer e confiar que Deus é aquele que tem onisciência, que tem onipresença. Ele está onde você quiser que Ele esteja. Ele tem poder. Ele fará aquilo que você quiser que Ele faça. E Ele te conhece, porque Ele te criou. O diabo tenta te conhecer, mas só Deus te conheceu no ventre da tua mãe. Só Deus. O diabo não tem todo o poder. Porém, suas ações são limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Uma coisa não podemos deixar de reconhecer: Ele tem autoridade. O poder dele é limitado, mas Ele tem. Mas maior poder não é o que Ele tem, é o que nós damos. Atitudes que nós temos e nós queremos sempre atribuir a Ele, é o diabo que fez. E será que fez? E às vezes o diabo está de lá olhando e rindo e falando assim: eu nem fiz nada. Nem fiz. Atitudes que tomamos a favor do diabo. Estou dizendo a favor do diabo. Quer ver um exemplo? Nós temos uma caricatura de diabo, em que ele é um ser que tem um rabo comprido, e tem o quê? Vê se vocês vão saber de primeira. E tem o quê? Chifres. No tempo antigo, todo general na frente de batalha, ele era reconhecido porque o seu elfo, o seu capacete, tinha chifres maiores. A Bíblia diz que quando Saul foi nomeado rei de Israel, Deus chamou o profeta e falou assim: vai, leva um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul. Mas sobre Davi, Deus diz assim: enche o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça dele. Quando a Bíblia vai falar sobre chifre, fala sobre autoridade. O que Deus está querendo falar pelo profeta é: Saul será rei em Israel, mas é sobre Davi que eu darei autoridade, através do chifre. Aí nós olhamos para o diabo e dizemos assim: esse chifrudo. Pela Bíblia nós diremos: este poderoso. Para de tratar ele como esse ser tão poderoso assim, o chifrudo. Não é chifrudo. O chifrudo hoje, usado de maneira pejorativa, é uma forma de desfazer para que nós entendamos que isso é errado. Mas não é. Em Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus tem 7 chifres. Aí alguns leem Apocalipse e falam assim: aí está falando do diabo. Deus não tem chifre. O tetragrama, a primeira letra do tetragrama que fala acerca de Deus, é uma letra que tem um animal que representa 2 chifres. Porque Deus é aquele que tem toda a autoridade. E nós olhamos para o diabo e dizemos: ele tem autoridade, ele tem poder, ele é o chifrudo. Porque tratamos a ele não com o demérito da autoridade que ele tem, mas damos a ele uma autoridade maior do que o que ele tem. Se nós chegássemos hoje aqui na igreja e eu dissesse para você que tem alguém endemoniado, você ia crer de maneira muito clara. E se o diabo me desse uma ajuda ainda, misericórdia, tá? Estou dando só um exemplo, e essa pessoa ainda se manifestasse, aí seria o circo completo. Era o que ele queria, chamar atenção. Mas se eu falar para vocês que aqui tem uma pessoa que é usada por Deus, você já tem um pé atrás.
Será que é de fato? Será que é verdade? Porque nós temos tanto facilidade de reconhecer as obras do diabo e nós não temos a mesma facilidade de reconhecer as obras de Deus na nossa vida. Às vezes aquele amigo e aquela amiga sua, aquele irmão e aquela irmã sua, que te tratou bem durante décadas, fez tudo o que você queria, era a pessoa que você ia para se confessar, praticamente. Você não ia se abrir, você ia se confessar. Você confessava pecado de tanto que confiava a ela. Por causa de uma situação. 10 anos de caminhada se tornou em 1 hora de mal, ao ponto de você passar a ter ódio dela. Por quê? Porque os 10 anos que valeram a pena se perderam por 1 hora de fala maldita. Porque nós temos a facilidade de reconhecer o mal muito mais do que o bem. Com isso, nós temos muita facilidade de reconhecer as obras do diabo mais do que as obras de Deus. Estou passando por luta, pastor. Mas você esqueceu que você foi salvo primeiro? Foi liberta primeiro? Você tem uma perspectiva de mudança. Você tem uma perspectiva de vida eterna, coisa que o diabo não tem condições de te dar. Existe uma escrita nova sobre a sua vida. Pessoas te veem hoje de maneira diferente. Mas a primeira luta que chega, nós começamos a dizer agora que o valor maior é o valor da luta, mas não o valor da bênção que já foi concebida. Dando ao diabo mais poder do que a Deus. E volto a falar para vocês, o diabo não é inimigo de Deus, porque ele não tem capacidade disso. Não tem. Meu Deus, me ajuda para esse tempo. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente. Refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionando 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo, acusador, maligno que revela o seu caráter e sua ferocidade. Tentador, a ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Belzebu, o chefe dos demônios. Belial, a pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Antes de falar sobre isso, deixa eu falar para vocês aqui só uma coisa que vai provar que ele é real. Vou citar os textos bem rápidos, que o tempo já não me ajuda, tá bom? Inteligência. A lição traz esses textos, tá? Inteligência. Ele é inteligente. 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele teve inteligência contra Eva. Rápido, só para vocês entenderem. Ele procura Eva e fala assim: Eva, vocês podem comer. E Eva começa a conversar com a serpente e fala assim: nós podemos comer de todas as árvores que estão no jardim, mas das árvores que estão no meio do jardim, dessa não poderei comer e nem nela tocar. Deus nunca falou que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Ali naquele momento, por sua inteligência, Satanás sabia que Eva não sabia o que estava falando. E aí começa a atacar a Eva, porque Eva não tinha convicção do que falava. Lá no Mateus, no início lá, Jesus, ele é sua caminhada, ele é mandado para o deserto, pelo Espírito Santo. E assim como foi para comer uma maçã, uma fruta, ele agora olha para Cristo e fala assim: por que você não transforma a pedra em pão? Por que você não come também, assim como ela quis comer lá na frente? E ele olha e fala assim: nem só de pão viverá o homem. Não há acréscimo na palavra de Deus. Ele não precisou acrescentar e nem explicar. É não tentará a Deus. Ah tá, ele quer falar sobre Bíblia. Porque você não se joga daqui para que os anjos venham te salvar. E ele olha e fala assim:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não há acréscimo. Jesus sabe o que está falando. A inteligência de Satanás diz assim: agora pela Bíblia eu não posso mais, pela palavra eu não posso mais. Agora tem que tocar na vaidade dele. Eu vou levar ele para o alto monte e vou dizer assim: eu vou te dar tudo isso aqui, só para você me adorar. Não tem mais Bíblia ali. Mas espera aí, quem tem poder para transformar a pedra em pão, assim como tem poder, também tem autoridade para se jogar e os anjos virem salvá-lo. Agora, com seu poder e autoridade, ele olha para Satanás e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque eu tenho poder e eu tenho autoridade para te repreender. Não deu o lugar que Eva deu. Raiva, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Ele tem raiva de você. Se ele tem raiva, ele tem uma personalidade. Desejos, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirindar como trigo. Ele tem desejo, ele pediu, ele quer te cirandar, ele quer fazer mal a você. Vontade própria, Isaías 14, 13 a 14 diz assim: e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sabe que ele não pode derrotar a Deus. O desejo dele era, a vontade dele era: eu quero colocar no mesmo patamar que ele. Eu quero subir tanto quanto. Eu não tenho como derrotá-lo. É por isso que eu estou falando para você: Deus não tem inimigo. Ele não é inimigo de Deus. Ele sabe que não pode derrotar a Deus, mas ele sabe que por Deus ele será derrotado. Isso ele sabe, ele tem certeza disso. Ele tem vontade própria, ele tem raiva, ele tem inteligência, ele tem desejo, ele é real. Mas vamos lá, a lição: o tempo não me ajuda. Conhecido um pouco mais sobre o diabo, agora vamos falar sobre a carne. Há 4 definições para a Bíblia de carne. Tecido muscular do corpo, carne. O corpo humano inteiro, todo o corpo é tratado como carne pela Bíblia, está lá em Êxodo 4, 7. O ser humano segundo sua fragilidade e mortalidade, porque quando falamos sobre tricotomia, corpo, alma e espírito, o corpo ali é a carne, e a carne é a única que se deteriora. A pessoa quando morre se desfaz. Então ali está falando sobre a sua limitação. A natureza humana pecaminosa é um outro processo que fala sobre carne. Então a Bíblia vai falar sobre esses 4 precedentes: corpo, carne, corpo, a sua limitação, seu pecado, o corpo humano como um todo, quando eu falo sobre o corpo humano também como um todo, cita como carne, e a sua fragilidade. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, esse povo guloso, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. Como assim ilícitas, pastor? Porque relações sexuais entre o marido e a sua esposa é de Deus. Eu falei sobre isso aqui quinta-feira com o irmão Ariomar e o irmão Ronaldo. Eu falei assim: é incrível como algumas pessoas têm uma visão diferente acerca do que é sexo. Vamos ter agora um congresso de família. Eu lembro que no último congresso nós falamos a respeito disso. E eu gosto do exemplo do pastor Silas Malafaia, que ele usa o exemplo de assim: eu queria entender como é que a igreja vê isso, porque parece que quando Deus criou Adão e criou Eva, e falou multiplicai-vos, a impressão que alguns têm é que parece que Deus falou assim: ó, eu te ensinei até aqui, tá? Eu vou ali, e vou deixar a serpente vir ensinar vocês como é que faz, porque eu não me envolvo nisso.
Não é. O leito matrimonial do marido e da esposa, ele é santo. Ele é sagrado. Só Deus é santo, só Deus é sagrado. Um leito lícito, ele está debaixo da vontade de Deus. É por isso que tem casais que às vezes já me disseram assim: Deus me livre. Orar antes de dormir, sabendo que eu vou fazer sexo com minha esposa, Deus me livre. E eu falei assim: errado está você. Consagrar o seu leito matrimonial, seu leito nupcial com sua esposa, é a vontade de Deus. É por isso que existe tanta mazela. Aí para alguns é mais fácil botar uma televisão, uma janela do diabo, deixa eu ser bem claro, dentro do seu quarto, diante da sua cama, mas não tem coragem de colocar seus joelhos diante da mesma cama. Ah, mas a janela do diabo ali, ensinando tudo que é errado, pode. Eu orar diante da minha cama, antes do sexo, isso eu não posso. Eu nem vou explicar mais, tá? A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Aí nós entendemos agora a questão do desejo da carne. Eu vou deixar lá na frente, eu vou dar um exemplo mais simples para você, tá bom? A carne citada no Novo Testamento é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus, degradada. É aquela parte que não faz parte de Deus. Quando nós falamos sobre corpo, alma e espírito, a tricotomia, para alguns dicotômicos, apenas corpo e espírito, porque a alma faria parte do espírito. Ainda assim, dentro de qualquer visão sobre essa, o corpo é a única parte que é limitada. Embora a alma seja o mais doloroso entre o processo, porque ela fica recorrente ao que o corpo quer, aos desejos do corpo. É a sua alma que sente acerca disso. O vício, por exemplo, da sua alma, aos desejos de pecado. Porque o corpo, a carne, ela tem falado mais alto acerca do que você pensa. Porém, quando nós temos um momento espiritual mais aflorado, a alma agora se dá a um desejo espiritual maior, uma presença de Deus que é mais identificada. É por isso que às vezes nós vamos para a igreja dizendo assim: ah, eu voltei, mas não foi bom, não gostei. Porque o seu lado espiritual, provavelmente, isso é bem provável, não estaria tão fortalecido ao ponto de você entender que o seu culto a Deus era algo que deveria ter ligação com o próprio Deus. E não o louvor deveria ter uma ligação direta com você. O louvor não é para te fazer bem. O louvor não é para você sentir um gostinho de mel. O louvor é para dizer que Deus é santo. Que Ele é independente do que você quer que Ele seja, porque Ele é. A sua existência é maior do que o que você precisa. Mas por ser maior, Ele também pode ser o que você precisa. É Deus que te visita. Existe um exemplo muito fácil. E aprendam isso. Nós hoje nós temos 2 leões que vivem dentro de nós. Um se chama carne. Outro se chama espírito. O que vai fazer domar, a corda que vai fazer domar o maior ou o menor é a alma. O que você tem alimentado mais? O leão do corpo, da carne, ou o leão do espírito? Qual você tem alimentado mais? Um leão está falando mais alto. Um ruge mais alto. Um morde mais forte. Quem está te mordendo mais? Quem é aquele que está te fazendo ouvir mais alto? É a tua carne ou é o teu espírito? Essa corda precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Aí dizendo assim, mas é por isso que hoje existem tantas doenças emocionais, sentimentais. Pessoas dentro da igreja que por causa de um momento de uma decepção amorosa, agora Deus não merece mais o seu louvor. Aí eu pergunto para você assim, a desilusão amorosa fez mal a quem? À sua carne ou ao seu espírito?
Qual era o desejo que você tinha acerca dessa pessoa? A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Se desejar. Existe um ato de pecado sexual muito forte hoje na nossa sociedade. Inclusive por alguns estudiosos, filósofos, médicos, que inclusive deixa eu tentar, está sendo transmitido, e pode ter algumas crianças aqui, eu não sei se eu estou vendo, mas pela transmissão, o ato de se dar desejo, se dar prazer, desejo não, o ato de se dar prazer. Vocês me entenderam? Hoje, por exemplo, para alguns profissionais dessas áreas, isso é estimulado a ser feito, porque faz bem para você, porque faz bem ao seu corpo, você se autoconhece, até as doenças melhoram por conta disso. A Bíblia diz que isso é pecado. Mas olha como é interessante, essas pessoas que têm essa prática, e Deus, se você tem, vocês que me assistem, tem essa prática, que Deus te liberte hoje. Que em nome de Jesus você será liberto. Mas olha como é o ato de se dar prazer, ele é tão grande, que você não se preocupa agora mais se Deus está triste ou alegre com o que está acontecendo com você, naquele momento. Mas o seu lado espiritual, ele fala contigo, porque a partir do ato acontecido, ao final, eu estou dizendo de um momento de êxtase de segundos, e você agora terá minutos, horas, provavelmente dias, de remorso e arrependimento. Porque você sabe que não era para ter feito. Esse é um ato em que você coloca você acima de Deus. Não é o que Deus quer para a sua vida, mas o seu desejo de se declarar prazeroso a si mesmo faz com que você entenda assim. Infelizmente, a sociedade hoje diz que isso deve ser cada vez mais praticado. Nossas crianças são estudadas assim. Nossos adolescentes e jovens são ensinados assim. Que deve ser uma prática comum. É interessantíssimo que, para mim, na sociedade, durante 2 milênios, isso era pecado. E agora é aconselhado fazer. A perspectiva doutrinária da palavra carne, como vimos, a expressão carne pode ser usada para referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Entenda, quando nós vamos ler a Bíblia, sempre que eu citei aqui 4 possibilidades em que a Bíblia declara a carne como o corpo, como a carne mesmo em si, como uma parte fragilizada, não há como você mudar. Quando você vai ler a Bíblia ao fundo e vai ver o contexto desse texto, você não tem como confundir se ali está se tratando de carne, a carne, corpo, ou a carne enquanto natureza pecaminosa. Pois o que é produzido pela natureza pecaminosa, logo é reconhecido como o quê? Por exemplo, a idolatria. O seu corpo não gera nele mesmo idolatria. Idolatria é sentimento. Agora a sua natureza pecaminosa que deseja a idolatria. Eu vou citar uns exemplos rápidos para vocês aqui. Vamos ler Gálatas 5:19. Por favor, se você puder aí me acompanhar. Gálatas 5:19-21. Se alguém puder ler para mim.
encontrou para ler para mim? Gálatas 5, 19 até o 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração aos ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição, egoísmo, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Pode ficar em pé, pastor. Essas são as atitudes carnais pecaminosas. Bebedeira, idolatria, vaidade, tudo isso aí está dentro desse mesmo panorama, tá bom? Agora olha como o ser humano tem um outro viés, uma outra possibilidade. Lê o versículo 22, por favor, pastor. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Pronto. Esse é o fruto do Espírito. Aqueles que não dão lugar à carne, às obras carnais, mas a obra do Espírito, através do fruto do Espírito, tem essas características. Não tem como confundir uma coisa com a outra. Tá bom? Vamos lá. Terceiro inimigo, e eu preciso fazer isso em 1 minuto. O mundo. Perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana e o universo. E os que opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. 5 conotações. A Bíblia cita 5 possibilidades para o mundo: a terra, o planeta Terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, mundo, o universo, mundo, e os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Quando a Bíblia vai citar, principalmente nesse 5º processo aqui, do mundo, as pessoas que se opõem a Deus, vai falar principalmente agora de uma batalha entre um povo, mundo, e a igreja. O pastor me deu uma palavra ótima agora. Esse sistema mundano que tem por objetivo, desde o início da igreja, matá-la. Por algum momento, por algum período na igreja primitiva, chegou-se literalmente a matá-la. E esse processo vem fazendo, inclusive, até hoje. Eu posso te garantir que hoje, infelizmente, eu te dou uma notícia muito triste. Hoje, provavelmente, algum missionário foi morto e você nunca nem soube ouvir falar dele. Pessoas são decapitadas ainda hoje. São humilhadas em praça pública ainda hoje. Em nações, em países que nós não temos acessibilidade, mas homens e mulheres se colocam à disposição de Deus para irem até lá e sofrerem tais consequências. Porque o sistema mundano de pecado faz com que essas pessoas que são luzes no mundo, a igreja como luz no mundo, precisa ser apagada. Na igreja primitiva, homens e mulheres, famílias, crianças, todos mortos. Hoje de maneira não tão clara, mas ainda assim, pessoas continuam sendo mortas. Por conta desse sistema mundano, de se opor contra a igreja. Porém, uma coisa, o mundo, a gente está falando sobre agora sobre um sistema, mas é interessante, eu vou dizer para você, se ele fosse uma pessoa, ele seria a pessoa mais triste do mundo. Sabe por quê? Existe uma comparação muito clara hoje com o que aconteceu com o povo de Deus, Israel, ainda não era Israel, no Egito. No Egito, vai uma família
Na verdade, o Egito começa com um jovem sendo preso injustamente, entregue por seus irmãos. E ele vai como escravo, ele se torna preso primeiro, mas em determinado momento ele se torna um governador. Vocês sabem, eu estou falando de José. José traz seus irmãos. Na verdade, a fome leva os irmãos de José até o Egito. Agora, José não é mais aquele menino escravo. Agora ele é um governador do Egito. A história acontece que a família de José, os seus irmãos e o seu pai, vão ao Egito, vão morar no Egito agora. E se você não se deu conta ainda, essa família vai prosperar tão grandiosamente naquele lugar, que ela se tornará uma nação dentro do Egito. É os irmãos de José que dão nome às tribos de Israel. É o povo de José, aí eu posso falar isso, a família, os descendentes da família de José, que são retirados do Egito para Canaã. O que aconteceu ali? Aconteceu que o Egito, por todo o seu sistema mudando também, com todas as suas obras contrárias à vontade de Deus, virou apenas um corpo que ia gerar uma nação segundo a vontade de Deus. A nação que seria caracterizada como uma nação de Deus. Nada mais passou do que um corpo que gerou a nação mais forte deste mundo. Ainda que passando por toda a situação, ainda se tornou a nação mais próspera do mundo. A nação conhecida como a nação do Senhor dos Exércitos. O que acontece hoje? Assim como aconteceu com Israel no Egito, acontece hoje com a igreja no mundo. O mundo, embora maior do que a igreja enquanto tamanho, não pode controlar a igreja. E chegará o momento em que o mundo nada mais será do que apenas um gerador de bênção para a própria igreja. E acredite, o mundo é apenas o gerador de bênção para a igreja. O mundo só tem o dever de te sustentar. Começa a dar errado quando a igreja começa a querer usufruir do que o mundo também faz, porque não é o papel dela. O mundo não tem poder contra a igreja, porque a igreja é poderosa, é Deus que cuida dela. E aí eu vou lhe dar a maior das informações. Haverá, assim como no Egito, um momento em que aquele povo foi arrebatado, tirado do Egito pela própria mão de Deus e levado à terra prometida. Assim também a igreja terá um momento em que ela será arrancada deste mundo, arrebatada para a eternidade, para a Nova Jerusalém. É o mesmo momento, é o mesmo contexto. O mundo tem o dever de te sustentar. Mas não coma do que o mundo come. Não usufrua do que o mundo usufrui. Existem níveis de vícios infames de todo cristão encontrará diante da sua jornada. Concupiscência da carne. Quantas pessoas já ouviram falar esse nome? Concupiscência. Levanta a mão para mim. Quantos sabem o que é concupiscência? Levanta a mão para mim. Vamos lá. Concupiscência. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim concupiscens, que significa o que tem forte desejo. A concupiscência é um forte desejo, que deriva da palavra concupera, que quer dizer ter forte desejo. Isso é concupiscência. E existem os 3 vícios. Eu preciso ser bem breve agora aqui, agora eu preciso ser mesmo. Concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Eu não vou dar um exemplo agora, porque eu acabei de dar um exemplo há pouco aqui para vocês, tá bom? Não deu exemplo, não foi? O desejo a si mesmo,
o prazer a si mesmo, é um exemplo de moralidade, é um exemplo dessa concupiscência da carne. É se dar desejo, tá? A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Citei, por exemplo, para vocês agora aqui alguns que têm a prática. E eu vou dar um conselho para vocês, se vocês puderem, tirem essa janela de dentro do seu quarto. Se você tem a prática de ter uma televisão dentro do seu quarto, tire. Nada de bom levará àquele lugar por essa janela. Tire. Mas além disso, a concupiscência dos olhos vai ser aquilo que vai entrar através dos seus olhos como um portal para a sua própria mente. E aí nós hoje trabalhamos, por exemplo, com a questão da vaidade por conta da moda. Até alguns anos atrás, eu ainda criança, eu lembro que era muito comum. Eu não posso dizer isso hoje porque eu não conheço, tá? De verdade, eu não conheço. Eu costumo dizer assim que eu fui liberto da novela antes de me converter, porque eu trabalhava durante a noite, e durante a noite eu estava trabalhando e não podia assistir novela. Então, perdi o prazer totalmente. Mas existem em algumas igrejas, não na nossa, algumas igrejas, acontece que tem algumas irmãs e alguns irmãos, se atentem a isso, que desejam muito novela, assistem muito novela. E existem até alguns irmãos de uma igreja bem distante que tem inclusive prazer em assistir Big Brother. Mas era comum na época que eu era criança e adolescente, que existiam as novelas e existiam alguns personagens que tinham algumas características de roupa, principalmente, em que você poderia esperar que com uma semana daquela novela, aquela roupa virava moda. Todos deveriam usar o mesmo adereço. Poderia ser um laço, uma blusa com corte diferente, uma roupa, uma saia que era mais curta, nunca seria uma saia mais comprida, uma calça mais colada, porque nunca seria uma calça mais solta. Sempre seria algo voltado à sensualidade de um personagem muito sensual, mas que virava moda no país. Claramente, você andava pelas ruas e via aquela moda muito claramente. Por que isso acontecia? Porque os olhos faziam com que aquele personagem fosse um exemplo daquilo que você não poderia ser, mas que você poderia parecer. Era uma imagem sendo criada no seu próprio interior, dizendo, eu não posso ser essa personagem bela, mas eu posso me vestir igual a ela, eu posso parecer com ela. O meu corte de cabelo pode ser parecido com o dela. Para os jovens hoje, para os homens, isso eu posso falar claramente, principalmente para os meninos mais jovens, hoje os cortes de cabelo têm que ter uma tendência sobre os jogadores de futebol. Não é isso que acontece? E eu vou falar para vocês, viu? Eu não sei porque eu estou ficando velho. Tem uns exemplos que não copia não. Não copia não, porque tem uns exemplos que não é bom. Mas são os exemplos hoje que são usados, por quê? Porque aquele jovem que não se tornou um jogador de futebol, mas poderá parecer com um. Às vezes até os passos dados sobre o andar tem que demonstrar que é um boleiro, aquele que joga bola. Porque não foi profissional, mas sabe jogar bola. E às vezes nem sabe jogar bola, só sabe andar igual um jogador. Por quê? Porque para os olhos, a visão daquele personagem é algo que você não pode ser, mas que você pode parecer. Deixa eu falar para você, aquilo que parece não é uma caricatura, não é uma realidade. Soberba da vida, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem que, na atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. É aquele que acha que não precisa mais de Deus para nada. É aquele que acha que ele pode se completar. As pessoas precisam viver segundo a vontade dele, vontade dela. Existe uma palavra muito comum hoje em dia, principalmente nos relacionamentos. São pessoas que não olham para o outro como aquele que pode ser completado.
nos casais principalmente. São pessoas que olhavam, que quando a Bíblia diz assim, você deve ser uma só carne, um homem e uma mulher. Vocês precisam se completar. Vocês precisam ser um só. A dor de um é a dor do outro. Não tem como você ser uma só carne e quando um dói, você simplesmente ignora a dor. O seu corpo dói, você sente. Mas as pessoas que estão nessa soberba hoje da vida, um exemplo simples, são aquelas que olham e dizem assim, eu não preciso me preocupar com o outro. O outro é que deve me suprir, porque eu sou mais importante. Eu não posso pedir perdão, porque pedir perdão vai demonstrar que eu sou menor. Eu não posso elogiar, porque se elogiar, vai mostrar para o outro que agora ele está na crista da onda. Eu não posso ver aquele irmão na igreja se destacando, porque se ele se destaca, e eu reconheço isso, eu tiro de mim o direito de me destacar também. Nas igrejas, eu não posso falar que tal igreja tem uma obra linda, porque a minha não tem coragem de fazer a mesma obra que a dela. E eu não posso dizer que ela é melhor do que a minha. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se existe uma igreja que é forte na libertação, se existe uma igreja que é forte na solidariedade, se existe uma igreja que é forte na palavra, você faz parte dela. Eu não estou falando de cristianismo sem fronteiras. Estou falando de igreja. É a obra da igreja que importa, não é a placa que faz. Se uma igreja faz algo que te alegra, fala para os outros. A igreja continua fazendo. A igreja continua atuando. A igreja continua trabalhando. E eu vou encerrar, me perdoem, me perdoem. Eu vou encerrar com um texto. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, de 24 a 30, ele vai falar sobre Jesus vai falar sobre a parábola do joio. Eu vou encerrar aqui, tá? E ele cita, eu vou ler o texto com vocês. Mateus 13, 24, é uma parábola que diz assim. O irmão Fabio está olhando, já vou entregar, viu? Propôs-lhes essa parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Veio quem? E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que eu colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixei crescer ambos junto à ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus conta essa parábola e não explica. No versículo 36, a Bíblia continua dizendo assim, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a eles os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio. E ele respondeu e lhe disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Fala comigo, o Filho do Homem. O campo é o mundo. Repete comigo, o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Fala assim para você mesmo, eu sou filho do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Repete comigo, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Esses é o que vivem pela carne. Mas os que vivem pelo Espírito, diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu repetir só esse versículo e eu não digo mais nada. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre os nossos inimigos, para sabermos como lutar contra ele. Domingo que vem vamos falar sobre as armas do cristão, para que você saiba como você pode batalhar contra esses inimigos. Amém? Deus os abençoe.